Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. É o que diz o provérbio chinês. Como memorizar toda a gramática da língua portuguesa? Nos palácios da memória. E assim ficarão nos palácios da sua memória, ou seja, na sua imaginação. Vejamos o ponto de partida. Apresentação do curso, índice dos assuntos nos palácios e metodologia aplicada. Este palácio maior, que é esta grande praça, vai nos servir como ponto de partida e o de chegada para o estudo, a memorização e uma boa lembrança de 29 assuntos que estão presentes na gramática da língua portuguesa. É uma proposta de aprendizado direcionada aos estudantes que têm dificuldade em se lembrar do que estudou em sala de aula e àqueles que se preparam para o Enem e concursos públicos, além de ser ideal para os pais ou responsáveis que buscam maneiras inovadoras e atrativas para auxiliar os filhos no estudo em casa. A nossa intenção recai no seguinte princípio didático: quem presta atenção é quem consegue aprender e se lembrar do que ficou bem registrado na memória. Por isso, tudo o que agrada aos olhos chama a nossa atenção imediata, intensa e naturalmente. E continuaremos cada vez mais atentos sempre que o objeto que nos atraiu contiver luz, formas, cores, linhas e movimentos suficientes para despertar a nossa curiosidade e, facilmente, estimular o nosso interesse em continuar no aprendizado. Com o emprego primoroso da técnica mnemônica dos palácios da memória, inovamos totalmente no aprendizado da língua portuguesa, ao montarmos, para nós e para você, verdadeiros arquivos visuais e mentais de suas regras e exceções. É uma proposta ambiciosa e com o claro objetivo de provar que aquilo que fica bem guardado será mais simples, fácil, exato, compreensível e permanentemente lembrado. Índice dos 29 assuntos nos palácios da memória. Veja como traçamos, em linhas gerais e mentalmente, o que você encontrará em todo o curso, de forma visual e, num piscar de olhos, no mundo da sua imaginação. Então, se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, imagine 3 dezenas delas representando belíssimas e incríveis edificações palaciosas. Vejamos então a primeira parte deste curso. Vamos nos aproximar deste enquadramento. Visão global dos 10 tipos de palavras. Nesta bela casa, teremos o estudo do substantivo. Observe agora no edifício, lá na parte superior, onde trataremos do artigo. Aqui à direita, adjetivo, o numeral e aqui o pronome. Observe que o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome orbitam o substantivo, ou seja, todos eles fazem referência ao substantivo. As 5 palavras variáveis em gênero, número e grau.
esse conjunto de edificações. Aqui estudaremos o verbo. O advérbio. Aqui a moça, mais 2 soldados ao fundo. Ela possui 2 asas, veja, o vestido vermelho. Preposição. Um conjunto muito bonito, então, conjunto já nos dá conjunção. E, fechando aqui as 10 palavras, a interjeição. Do verbo até a interjeição, temos aí mais 5 palavras, que, afora o verbo, que é variável em pessoa e número, então são palavras invariáveis. Numa visão específica de cada palavra no seu respectivo palácio, mostraremos, ligeira e mentalmente, alguns dos vários temas que se encontram mapeados, visual, ordenado e detalhadamente, neste curso completo que ora lhe apresentamos. Substantivo é o nome dos seres e das coisas. Aqui conseguimos mapear os 5 tipos de substantivos, bem como a sua formação, os simples e os compostos, a flexão em gênero, número e grau. Temos o artigo, palavra que se relaciona ao substantivo. Aqui mostramos palavras que não admitem artigo, daquelas que admitem somente o artigo a ou somente o artigo o, os artigos definidos e indefinidos. E aqui mapeamos as informações sobre as regras e as exceções dos adjetivos simples, compostos, primitivos, derivados, pátrios ou gentílicos, além do grau comparativo e o superlativo. Todas as informações necessárias sobre a palavra que qualifica o substantivo. E aqui estudamos os tipos de numerais: ordinais, cardinais, multiplicativos, fracionários, além do emprego na escrita. É uma relação de quantidade exata com o substantivo. Palavra que acompanha ou substitui o nome. Nomeamos os 6 tipos de pronomes: pessoais, possessivos, indefinidos, relativos, demonstrativos e interrogativos. Trabalhamos as 3 conjugações, a primeira terminada em AR, a segunda em ER e a terceira em IR. Os verbos regulares e os irregulares, nos tempos simples e nos tempos compostos. Tudo que o aluno precisa saber sobre conjugação de verbos está mapeado aqui neste conjunto maravilhoso. O advérbio não faz referência ao nome ou ao substantivo, mas tão somente ao verbo, a ele mesmo ou ao adjetivo. E mapeamos aqui os 11 tipos de advérbios, não só as palavras que o caracterizam, como também as locuções, além de exemplos, como também o grau do advérbio, comparativo e superlativo. Preposição é aquela palavra que liga uma palavra a outra, o antecedente ao consequente. Temos as preposições essenciais, as acidentais e as locuções prepositivas. Na sintaxe, por exemplo, as conjunções coordenativas formam as orações coordenadas e as conjunções subordinativas, as orações subordinadas. A interjeição é quando uma palavra ou uma expressão comunicam uma ideia. Pode ser uma ideia de tristeza, alegria, de calma, de pressa. Além do estudo
da estrutura e formação das palavras. Tudo englobado aqui neste lugar, nesta imagem muito bonita. Retornamos aqui no início, onde começamos o mapeamento das 10 classes de palavras estudadas na morfologia. Assim, pelos endereços, tente recordar, mais uma vez, as 10 palavras. Tente responder antes de nós. Então, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. É só treinar um pouquinho que você vai ficar rápido também. Neste caso, observe, vejamos o segundo enquadramento aqui. Vejamos a sintaxe, que é a aplicação, digamos assim, das palavras estudadas na morfologia, quando da contextualização de frases e períodos. Visão global ou panorâmica dos 11 assuntos da sintaxe. Assim, observe uma família, frase, oração e período. Nesta bela casa, sujeito e predicado. Aqui, complementos e agente da passiva. Esta menina estudando neste lugar bonito, adjuntos, ou seja, adnominais e adverbiais. Aqui temos, neste carro, a concordância verbal. E aqui, nessas 3 maçãs com edificações, a concordância nominal. Logo acima, observe, recobrindo as árvores e os prédios, temos este peixe, regência verbal. E nesta moça, regência nominal. Observe ali uma pirâmide, onde estudamos a próclise, mesóclise e ênclise, ou sintaxe de colocação pronominal. Os períodos compostos por coordenação e os períodos compostos por subordinação. Observe que a imagem é a mesma das conjunções que vimos na morfologia. Note que cada palácio com o respectivo assunto ocupa um lugar bem determinado nessa porção do ponto de partida. De modo similar ao que fizemos com a morfologia, vejamos cada qual de per si. Iniciamos aqui, então, observe, aproximamos mais e teremos aqui o estudo da frase. Então, tem a frase nominal e a frase verbal. Ela sendo nominal é porque não vai ter o verbo, mas vai comunicar uma ideia. Se for frase verbal, teremos a oração. E mais de uma oração forma um período. Então, frase, oração, período. E aqui temos o estudo do sujeito e do predicado. São os 2 termos essenciais da oração. Ora, essencial é aquilo que não pode faltar. Porém, existem as orações sem sujeito. Não existe a oração sem predicado. E às vezes o predicado é o próprio verbo. Se eu digo assim, chove, tem só o predicado. É uma oração. Considerados os termos essenciais da oração. Os tipos de sujeito, como se identifica ele, e o predicado, que pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Todo o mapeamento está aqui com exemplos magníficos. Os complementos e o agente da passiva, que são termos integrantes da oração. Mapeamos aqui vários exemplos de complemento nominal e de complementos verbais, além do agente da passiva. Aqui nessa menina, adjuntos, adnominal e adverbial,
além de estudarmos o aposto e o vocativo. Aqui, os casos de concordância verbal, onde temos a regra geral de concordância, os casos especiais, ou seja, aqueles casos em que o verbo vai sempre ficar no singular, e também os casos em que o verbo vai sempre ficar no plural. E vários casos, o verbo poderá ficar na forma singular ou na forma plural. É algo interessante, extenso e difícil. E aqui a concordância nominal, ou seja, a concordância entre os nomes, regra geral de concordância nominal e os casos especiais. E aqui, onde temos o verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, direto e indireto, e também o verbo de ligação e seus complementos. O objeto direto, o objeto indireto, direto e indireto e o predicativo do sujeito. E aqui a regência nominal, como determinadas preposições se ligam a determinados nomes ou palavras. Há substantivos e adjetivos que exigem determinadas preposições. Além de estudarmos aqui o uso da crase, quando o seu uso é facultativo, quando é obrigatório e o não uso. Quando o pronome está no meio do verbo, temos a mesóclise, meso de meio. O pronome vem antes do verbo. E aqui a ênclise. Os períodos compostos por coordenação. São 5 períodos. A oração coordenada aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Os períodos compostos por subordinação, ou seja, o estudo das orações subordinadas. 11 orações subordinadas adverbiais, 6 substantivas e as 2 adjetivas. E retornamos aqui, neste quadrante. Agora é só refrescar a memória por esta visão de conjunto. Frase, oração e período. Sujeito e predicado. Complementos e agente da passiva. Adjuntos, adnominal e adverbial. Concordância verbal e concordância nominal. Regência verbal e regência nominal. Próclise, ênclise, mesóclise. Período composto por coordenação e período composto por subordinação. E assim, retornamos aqui ao quadro maior e vejamos a semântica panorâmica dos 4 assuntos. Veja, denotação e conotação. Observe, onde estudamos os sinônimos, os antônimos, os parônimos e os homônimos. As figuras de linguagem e os vícios de linguagem. De modo específico, temos denotativo é aquele do dicionário, o primeiro, e o conotativo é o que vem depois, é o sentido figurado. É só lembrar de cone, um cone é uma figura, então, sentido figurado. Sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos. Figuras de linguagem. São mais de 50 que existem na língua, mas selecionamos 31 delas, onde aqui nesta parte do céu do computador determinamos 4 figuras fonéticas
nesta casa aqui 8 figuras morfológicas, aqui neste pequeno lago com o cisne, 11 figuras sintáticas e, junto ao cavalo aqui, 8 figuras semânticas. Os vícios de linguagem. Determinamos 13 tipos e trabalhamos um por um, dando vários exemplos. Tem o barbarismo, solecismo, cacófato, estrangeirismo e muito mais. Aqui apagamos, observe. Vamos às regras de escrita. Os 4 assuntos. Aqui, acentuação gráfica, pontuação, os sinais gráficos e a ortografia. Especificamos cada palácio. Observe, então, aqui onde temos o lobo mau, estudamos as proparoxítonas, as oxítonas e paroxítonas. Inclusive, explanamos sobre as regras que foram alteradas pela reforma ortográfica. Pontuação, ou seja, o ponto final, de exclamação, de interrogação, o ponto e vírgula e os casos sobre o uso da vírgula. Observe que é um palácio extraordinário. Assim, os sinais gráficos, colchetes, chaves, parênteses, travessão, as aspas, regras do emprego dos sinais gráficos na escrita. E aqui onde mapeamos os casos de ortografia, o uso do S e do SS com o mesmo som do C cedilha, o uso do S com o mesmo som do Z, o uso do CH e do X, ambos com o mesmo som, como se emprega o G com o mesmo som do J, e os casos em que devemos utilizar J e não G. E assim fizemos um mapeamento das regras sobre ortografia. Orto significa correto e grafia, escrita. Escrita, correta. Retornamos aqui, revendo o conjunto. Acentuação, pontuação, sinais gráficos e ortografia. Tanto é o ponto de partida, quanto é o de chegada. Panorâmica dos 29 assuntos da língua portuguesa nos 29 palácios da memória. Então, a morfologia, aqui na sintaxe, aqui na semântica, e assim, aquilo que é bem visto e observado será bem melhor e permanentemente lembrado. E quando nos recordamos bem, queremos saber mais, continuada e indefinidamente. Como disse Leonardo da Vinci, aprender é uma coisa de que a mente não se cansa, não tem medo e nunca se arrepende. A presente obra é uma inovação tecnológica que, além de mais volumosa e detalhada, está acrescida de atualizações, sugeridas por muitos de nossos leitores e alunos, sobre o que expusemos em nosso livro Como Memorizar a Gramática da Língua Portuguesa, pela editora Conhecimento. Observações. Todo o conteúdo acessível estará sujeito a correções pontuais, pequenas adaptações e atualizações. Na plataforma Simpla Play, você encontra este curso, veiculado nos 7 módulos seguintes. Módulo 1,
contém somente a presente exposição. O módulo 2, os 10 assuntos da morfologia. O 3, os 11 assuntos da sintaxe. O 4, os 4 assuntos da semântica. O 5, os 4 assuntos sobre as regras de escrita. O módulo 6 tem somente a conclusão do curso. E o módulo 7 são os apêndices, ou seja, exposições sobre temas específicos e tratados de maneira mais aprofundada. Por enquanto, há 2 exposições. Valor promocional de lançamento, R$ 97,00. Hoje, dia 30 de junho de 2022, o adquirente terá acesso aos 160 arquivos, todos no formato PowerPoint. A partir do dia 11 de julho do corrente ano, iniciaremos a liberação das 160 videoaulas dos respectivos 160 arquivos, além de fornecermos, via e-mail, o acesso às mentorias, na forma de videoconferências, que serão realizadas em 30 segundas-feiras, bem como suas respectivas gravações. Por essa forma, o valor promocional será reajustado progressivamente à medida em que formos liberando as gravações e realizando as mentorias. O ponto de partida: apresentação do curso, índice dos assuntos nos palácios da memória e metodologia aplicada. Como memorizar toda a gramática da língua portuguesa? Nos palácios da memória. Como dizem os chineses, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Somos o professor Expedito. O nosso lema é aprender hoje, lembrar sempre. Caso tenha gostado do que lhe apresentamos, deixe o seu like e, sendo-lhe possível, seu comentário.